O Antigo Egito se destacou como um dos impérios mais formidáveis e majestosos, celebrado por sua opulência e herança cultural. Os habitantes desse império eram virtuosos construtores, engenheiros e artistas, deixando para a posteridade monumentos e obras de arte que são verdadeiramente extraordinários. Suas realizações incluíram a construção de colossais pirâmides, templos imponentes e outras estruturas públicas que simbolizavam a grandiosidade de sua civilização. A civilização egípcia antiga floresceu em uma cultura refinada, com uma economia centrada principalmente no fértil vale do rio Nilo, que serpenteava pelo coração do território. Os egípcios demonstraram habilidade na gestão das inundações anuais do rio, implementando sistemas de irrigação para distribuir água pelos campos. Isso permitiu a produção de excedentes agrícolas, os quais podiam ser trocados por diversos bens e serviços. No epicentro desse reino estava Cleópatra, uma rainha carismática e perspicaz. Cleópatra ascendeu ao trono aos 18 anos, após a morte de seu pai Ptolomeu XII, em 51 a.C. Sua reputação era marcada pelo patrocínio às artes, abrigando na corte diversos artistas, escritores e estudiosos de renome. Cleópatra, uma erudita poliglota e poetisa, co-governava o Egito como corregente ao lado de seu irmão e marido, Ptolomeu XIII, seguindo os costumes da cultura egípcia. Contudo, a relação entre Cleópatra e seu irmão era tensa desde o princípio. Os conselheiros de Ptolomeu, em sua maioria eunucos, exerciam grande influência e frequentemente manipulavam o jovem imperador contra sua irmã. Cleópatra representava uma ameaça à autoridade deles, e conspirações começaram a se desenrolar rapidamente. Apesar de seus esforços para governar com firmeza, a situação tensa deixou claro que a corregência não seria sustentável para Cleópatra. Para consolidar seu poder, Cleópatra tomou medidas para marginalizar seu irmão, contando com o apoio do povo egípcio, que a via como uma líder capaz e estava descontente com os conselheiros de Ptolomeu. No entanto, o apoio popular não foi suficiente, pois os nobres e políticos influentes detinham maior poder. Eles conseguiram persuadir o faraó a banir Cleópatra, forçando-a ao exílio em Alexandria, enquanto Ptolomeu assumia o controle total do Egito. Diferentes teorias tentam explicar por que Ptolomeu optou por exilar Cleópatra em vez de matá-la. Uma possibilidade é que ele hesitou em tomar uma medida tão drástica contra sua própria irmã, temendo que isso fosse visto como uma violação dos valores egípcios tradicionais. No entanto, a decisão provavelmente não foi dele, mas sim do principal conselheiro do jovem faraó, Potino, um influente eunuco que também havia servido como conselheiro de seu pai. Em 48 a.C., Cleópatra retornou ao Egito com um exército, determinada a recuperar seu trono legítimo. Desembarcando em Pelúcio, uma cidade portuária sob o controle de Ptolomeu, travaram-se várias batalhas. Cleópatra conquistou Pelúcio, mas as forças de Ptolomeu retomaram Alexandria. A situação estava longe de ser resolvida, e ambas as partes competiam pela supremacia. Nesse ínterim, no Império Romano, Júlio César derrotou Pompeu na Batalha de Farsália. Pompeu fugiu para o Egito, esperando clemência de Ptolomeu, a quem havia apoiado financeiramente no passado. No entanto, Ptolomeu, visando ganhar o favor de César, entregou a cabeça de Pompeu como um presente, provocando a indignação de César. Descontente com Ptolomeu, César recusou-se a apoiá-lo contra Cleópatra e buscou uma audiência com ela. Consciente da presença de Júlio César, Cleópatra disfarçou-se como uma serva e conseguiu infiltrar-se no quarto de César para libertá-lo. Utilizando sua astúcia política e charme, conquistou o apoio de César. Desenvolveu-se um relacionamento que, além de político, tornou-se também pessoal, transformando-se em amor. A relação entre Cleópatra e César envolveu aspectos tanto políticos quanto pessoais. César, estrategista militar habilidoso, auxiliou o exército de Cleópatra no cerco a Alexandria, capturando a cidade após meses de confronto. Durante o cerco, Ptolomeu foi morto em batalha, possivelmente afogando-se no rio Nilo, conforme diversos relatos. Cleópatra assumiu o controle total do Egito,
enquanto César voltava a Roma para enfrentar os tumultos alimentares que provocaram grandes revoltas na cidade. Apesar de resolver rapidamente a crise alimentar, César manteve a posição de ditador, desagradando os senadores poderosos da República Romana. Preocupados com a crescente influência de César e temendo a transformação de Roma em uma monarquia ou ditadura, um grupo de senadores o assassinou em 15 de março de 44 a.C. A notícia da morte de César abalou Cleópatra, tanto pessoal quanto politicamente. Determinada a manter uma aliança com Roma, ela voltou-se para Marco Antônio, um dos aliados mais próximos de César, para garantir seu trono e proteger o Egito da interferência romana. Em 41 a.C., Marco Antônio viajou ao Egito para negociar uma aliança com Cleópatra. Cleópatra fez uma entrada memorável, navegando pelo Nilo em uma embarcação adornada com velas douradas e roxas, enquanto servos vestidos como cupidos abanavam. Antônio ficou encantado, e os dois iniciaram um caso de amor apaixonado que perduraria pelo resto de suas vidas. Cleópatra utilizou sua influência sobre Antônio para alcançar objetivos políticos, formando uma aliança contra Otaviano, o filho adotivo de César. Em 31 a.C., Otaviano declarou guerra a Antônio e Cleópatra. As forças colidiram na Batalha de Ácio, na Grécia. Cleópatra, uma hábil política e estrategista, tinha pouca experiência militar. Antônio liderou o exército, mas seu discernimento foi comprometido pelo amor por Cleópatra e seus excessos com álcool. A frota superior de Otaviano prevaleceu, aniquilando as forças enfraquecidas de Antônio, afetadas por doenças e deserções. Na batalha decisiva, Cleópatra e sua frota observaram à distância enquanto as forças de Antônio eram dizimadas pelas táticas superiores de Otaviano. Vendo que tudo estava perdido, Cleópatra ordenou a fuga de seus navios, e Antônio seguiu o exemplo. A batalha representou uma derrota esmagadora para a aliança, forçando-os a se retirar para Alexandria, no Egito. Otaviano os perseguiu, e após um cerco prolongado, o exército de Antônio começou a desertar, enquanto o povo de Cleópatra se voltava contra ela. Em agosto de 30 a.C., Antônio recebeu informações falsas de que Cleópatra havia cometido suicídio. Desesperado, ele tirou a própria vida. Ao saber da morte de Antônio, Cleópatra decidiu unir-se a ele no além-vida. Segundo a lenda, providenciou para que uma áspide, uma serpente venenosa, fosse trazida em uma cesta de figos. Permitiu que a serpente a picasse, e assim faleceu envenenada. A morte de Cleópatra não apenas marcou o fim da República Romana e o início do Império Romano, mas também encerrou a dinastia Ptolomaica, que governava o Egito desde a morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C. Após sua morte, Cleópatra transcendeu para se tornar uma lenda e símbolo de poder e independência feminina. Sua figura continua a inspirar obras de arte, literatura e cultura popular, deixando um legado duradouro.